Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, dos versos 1 ao 22. A tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. E, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Mateus capítulo 13, versos 54 ao 58. E chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: De onde veio a este homem sabedoria e estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas estas coisas? E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas, por causa da incredulidade deles.
Marcos capítulo 1, versos 12 ao 20. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto, e ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os seus servos assalariados, o seguiram. Marcos capítulo 6, dos versos 1 ao 6. Jesus retira-se para Nazaré. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Lucas capítulo 4, dos versos 1 ao 30. A tentação de Jesus. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordem sobre ti, para te guardar. E eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento teu pé nunca tropeces numa pedra.
E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado. E segundo seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E ele disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Lucas capítulo 5, dos versos 1 ao 11. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado
e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. João capítulo 1, dos versos 35 ao 51. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? Ele disse-lhes: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Nós encontramos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele o trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontra a Filipe e lhe diz: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra a Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: Porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. João capítulo 2, dos versos 1 ao 12. As bodas em Caná, a água feita vinho. E no dia 3º houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala.
e eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem no princípio apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, ele desceu para Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e eles não ficaram ali por muitos dias.